A conspiração para matar Jesus. A festa da Páscoa se aproximava. Faltavam 2 dias. Os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo se reuniram no pátio do palácio de Caifás, o sumo sacerdote. Nós temos que prender e matar esse homem. Mas é claro, não vamos fazer isso durante a festa. Pode haver uma revolta popular. Jesus foi visitar o seu amigo Simão, o leproso, no povoado de Betânia. Ele convidou o mestre para jantar. De repente, durante a refeição, chegou uma mulher com um vaso de alabastro cheio de um líquido perfumado, muito precioso. Ela se aproximou de Jesus e derramou na cabeça dele. Uma fragrância muito agradável invadiu o ambiente. Os discípulos viram aquilo e não gostaram. Por que tanto desperdício? Poderíamos vender este perfume por um bom preço e distribuir o dinheiro aos pobres. Jesus sentiu o que eles estavam pensando. Meus amigos, esta mulher fez uma coisa muito boa. Os pobres vão estar sempre com vocês, mas quanto a mim, eu não. Ao derramar este perfume sobre meu corpo, ela o perfumou para o meu enterro. E eu digo a vocês, em todo o mundo, para sempre, onde o Evangelho for anunciado, todos vão saber o que esta mulher fez. Todos vão se lembrar dela. O destino de Judas Iscariotes. Um dos 12 apóstolos procurou os principais dos sacerdotes. Vocês estão procurando Jesus. Sim, mas você não é um dos discípulos dele? Eu sou. Judas Iscariotes, um dos 12 amigos especiais dele. Eu sei onde o mestre pode ser encontrado longe da multidão. Mas você trairia o seu próprio mestre? Por quê? Por dinheiro? Se vocês me pagarem bem, eu digo como encontrá-lo. Vocês estão dispostos a me pagar? Quanto? Que tal 30 moedas de prata? Comemoração da Páscoa. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, Jesus planejou sua última refeição com os discípulos. Chamou Pedro e João. Vocês precisam ir a Jerusalém. Lá, contornem o vale de Cedron e entrem pelo portão essênio. Quando um homem levando um cântaro de água passar por vocês, vão atrás dele, até a casa que ele entrar. Peçam ao dono da casa que lhes mostre uma sala ampla e já mobiliada, que fica no andar superior. Então, preparem ali a nossa refeição.
Ao cair da tarde, Jesus chegou com 10 de seus discípulos. Simão e João os receberam. A mesa estava posta com capricho. Jesus ocupou o lugar central da mesa. Eu, de todo o coração, desejei ardentemente comemorar com vocês esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Em seguida, Jesus tirou um manto, foi até a mesa lateral, pegou uma toalha e despejou água numa bacia. Ajoelhou-se e começou a lavar os pés do discípulo que estava sentado na ponta da mesa. Passou ao próximo e fez a mesma coisa. Todos observavam o mestre em absoluto silêncio. Jesus chegou para lavar os pés do último discípulo. Não, o senhor não vai lavar os meus pés. Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não será mais meu companheiro. Senhor, me perdoe, então lave também minhas mãos e a minha cabeça. Meus amigos, vocês entenderam a minha mensagem? Se eu, o mestre de vocês, lavei seus pés, vocês também têm obrigação de lavar os pés uns dos outros. Bem, está na hora de comer. Eu vou dar a vocês uma notícia triste. Meus amigos, chegou a minha hora. Um de vocês vai me trair. Então, um por um começaram a perguntar: o senhor acha que sou eu? Quem é esse senhor? Quem é o traidor? Naquele momento, Judas Iscariotes levava o pão ao molho de ervas. Jesus pegou um pedaço de pão e molhou no prato de Judas. Este que divide o molho comigo. Eu devo morrer e realizar tudo o que está escrito a meu respeito na Sagrada Escritura. Mas e ele? Infeliz deste homem. Para ele seria muito melhor nunca ter nascido. Judas ficou gelado. Olhou meio sem jeito. Mestre, o senhor acha que sou eu? O que quer que eu faça? Não perca mais tempo. Faça rápido o que tem que fazer. Judas, bastante nervoso, levantou-se. Caminhou até a porta. Desceu a escada e sumiu na escuridão. Depois disso, ninguém mais conseguia comer ou falar. Meus amigos, ficarei com vocês apenas mais um pouco. Não me verão mais. Aonde eu vou, vocês não podem vir comigo. Jesus tomou o pão sem fermento, deu graças e o partiu em pedaços. Tomem e comam. Isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Em seguida, pegou o cálice com vinho, agradeceu novamente a Deus. Bebam todos vocês. Isto é o meu sangue, que é derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados. É o sangue da nova e eterna aliança entre Deus e os homens. Nunca mais vou beber deste vinho com vocês aqui na terra, mas um dia
beberemos todos juntos um vinho novo no reino do meu Pai. E enquanto os discípulos passavam o cálice um para o outro, Jesus começou a entoar um lindo cântico. Louvem ao Senhor todas as nações, exaltem o Senhor todas as gentes. Grande é seu amor, e sua fidelidade perdura para sempre. Jesus avisa Pedro. Esta noite vocês todos vão fugir, vão me abandonar. Os outros podem abandonar o Senhor, eu não. Pedro, ainda hoje, nesta madrugada, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você vai se apavorar e de tanto medo vai dizer que não me conhece. Senhor, eu nunca vou negar o seu nome. Dizer que não conheço o meu mestre? Se for preciso morrer, eu morro com o Senhor. Pedro, escute bem. Depois que eu tiver ressuscitado, vou para a Galileia. Preciso me reunir com vocês lá. Meus amigos, lembrem-se, tudo isso vai acontecer para a glória de Deus. As Escrituras profetizaram. Vão matar o pastor e todo o rebanho vai se espalhar. A solidão de Jesus no Getsemane. Madrugada silenciosa no Jardim das Oliveiras. O mestre estava bem triste, aflito. Ele se afastou um pouco, levando Pedro, Tiago e João. Meus amigos, o meu coração está apertado. Sinto uma tristeza mortal. Fiquem aqui, vigiem comigo. Eu vou ali perto. Vou fazer uma oração. Volto já. Jesus deu mais alguns passos, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Meu Pai, se for possível, que este cálice de sofrimento seja tirado de mim, que essa hora me seja poupada. Porém, seja feita a tua vontade e não a minha. Ele voltou para junto dos 3 discípulos. Quando chegou perto deles, seu coração mergulhou em solidão mais profunda. Todos estavam dormindo. Será que vocês não conseguem vigiar comigo nem uma hora? Vocês precisam vigiar e orar. Não podem ceder à tentação. O espírito já está pronto, mas a carne é fraca. Levantem-se,
Vejam, olhem lá embaixo. Meu traidor se aproxima. Chegou a hora. Prisão e julgamento de Jesus. O traidor chegou. Estava acompanhado de muitos homens armados com espadas e cacetes. Foram mandados pelos chefes dos sacerdotes e líderes do povo. O traidor se aproximou de Jesus. Vamos, Judas, faça logo. Mestre, que a paz esteja com o Senhor. E beijou seu rosto. Ah, esse é o nosso homem! No mesmo instante, os guardas amarraram Jesus. Simão Pedro reagiu. Cortou a orelha de um dos empregados de Caifás. Guarde a sua espada, Pedro. Quem usa a espada, por ela será morto. Jesus abaixou-se, pegou a orelha decepada do empregado e colou-a novamente à cabeça do homem. Ele ficou curado. Por acaso você pensa que se eu pedisse ajuda, meu Pai não me mandaria agora 12 exércitos de anjos? Mas nesse caso, como poderia se cumprir o que está escrito? E vocês aí, vieram com espadas e cacetes para me prender como se eu fosse um bandido? Eu estava todos os dias ensinando no templo e vocês não me prenderam? Tudo isso está acontecendo. Sabem por quê? Para cumprir o que foi profetizado nas Escrituras. Jesus viu o terror estampado no rosto dos seus discípulos. Alguns se afastaram dali em pânico. Outros, lentamente, sumiram todos. Os guardas levaram Jesus ao palácio de Caifás, o sumo sacerdote. Pedro seguiu Jesus de longe, até o pátio do palácio. Ele ficou sentado com os guardas. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior procuravam alguma acusação falsa contra Jesus. Estavam decididos a condená-lo à morte. Muitas calúnias e difamações foram levantadas. Porém, não conseguiram provar nada contra ele. Finalmente, um homem caminhou ao centro do salão. Eu ouvi o acusado anunciar que destruiria o templo erguido por mãos humanas e ergueria outro sem usar mãos humanas em apenas 3 dias. O sumo sacerdote ficou de pé. Você não vai se defender desta acusação? Jesus permaneceu calado. O silêncio dele irritava o sumo sacerdote. Em nome do Deus vivo, eu exijo que você me responda. Você é o Messias, o Filho de Deus? Sim, eu sou. E você verá o Filho do Homem
sentado à direita do Deus Todo-Poderoso, descendo nas nuvens do céu. O sumo sacerdote furioso rasgou as próprias roupas. Vejam, ele blasfemou! Não precisamos de mais ninguém para testemunhar. Vocês ouviram agora mesmo esta blasfêmia contra Deus. O que acham? Que sentença ele merece? Decidam. A morte. Ele é culpado. Em seguida, cuspiram no rosto de Jesus, bateram e zombaram dele. Adivinhe, Messias, quem bateu em você? Três vezes Pedro nega Jesus. Palácio de Caifás, julgamento de Jesus. Pedro continuava lá fora, sentado no pátio. Uma das empregadas se aproximou. Você também estava com Jesus na Galileia, não estava? Eu não sei do que você está falando. Depois o discípulo foi para a entrada do pátio onde Jesus estava sendo julgado. Lá uma outra empregada o reconheceu. Eu vi aquele homem com Jesus de Nazaré. Juro, eu não conheço esse homem. Alguns guardas olharam e se aproximaram dele. Você também é um deles, eu vejo. Esse seu modo de falar... Juro, eu já disse, não conheço esse homem. Que Deus me castigue se eu não estou falando a verdade. Pedro então se lembrou do que Jesus disse. Deixou o palácio de Caifás em prantos. Chorou amargamente. A morte de Judas. Judas, o traidor, quando percebeu o grande mal que fizera, também chorou amargamente. Foi ao sumo sacerdote. Eu não devia ter feito o que fiz. Jesus, eu sei. Ele é inocente. O que nós temos com isso? Judas jogou as moedas no chão do templo, nos pés dos sacerdotes, e saiu triste, desesperado. Isto é dinheiro de sangue, é contra a nossa lei. Não podemos depositá-lo na caixa das ofertas.
e ficaram discutindo entre eles. Não conseguiam decidir o que fazer com o dinheiro de Judas. Finalmente entraram num acordo. Usariam as 30 moedas para comprar o campo do oleiro, onde os estrangeiros seriam sepultados. Aquele campo é chamado até os dias de hoje de Campo de Sangue. Assim aconteceu o que disse o profeta Jeremias. Eles pegaram as 30 moedas de prata, o preço que o povo de Israel tinha concordado em pagar por ele, e usaram para comprar o campo do oleiro, assim como o Senhor me ordenou. O traidor Judas sentiu que sem Jesus havia perdido a razão de viver e se enforcou. Jesus no palácio de Pilatos. É você o rei dos judeus? Você diz isso por si mesmo? Ou foram os outros que lhe disseram? Mas o que é isso? Eu não sou judeu. Que crime você cometeu? Meu reino não é deste mundo. Ah! Então de fato você é rei. É o Senhor que está dizendo. Nasci neste mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que pertence à verdade ouve a minha voz. Verdade? O que é a verdade? Não está ouvindo as acusações que fazem contra você? Jesus continuou calado. Ele estava muito cansado. Sentia dores por todo o corpo. Todo ano, por ocasião da festa da Páscoa, Pilatos costumava soltar algum preso a pedido do povo. Barrabás era um prisioneiro muito conhecido. Ele tinha fama de perigoso, por isso era temido na região. Deus revelou à mulher de Pilatos num sonho que os judeus haviam entregado Jesus Cristo por inveja. Pilatos, lembrando-se do sonho da mulher, resolveu dar uma chance a Jesus diante do povo. Todo ano eu dou a liberdade a um preso. Quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? Solte Barrabás! Solte Barrabás! O que vou fazer então com Jesus? Crucifique! Morrer! Mas que crime ele cometeu? Crucifique! Jesus! Pilatos estava com medo. Não queria que o povo se revoltasse. Então mandou trazer água. Eu não me responsabilizo pela morte deste inocente. Os responsáveis são vocês. E o castigo por esta morte caia sobre nós, sobre os nossos filhos. Portanto, lavo minhas mãos.
Barrabás, o bandido, foi libertado. Jesus, o Filho de Deus, condenado, tinha que morrer na cruz. Os soldados arrastaram Jesus para o palácio do governador. Lá eles reuniram toda a tropa em volta do mestre. Tiraram a sua roupa e, depois de açoitá-lo, vestiram o rei de Israel com uma capa vermelha. A coroa era de espinhos, o cetro, uma vara comum. Aí se ajoelharam diante dele. Viva o rei dos judeus! Viva! Cuspiam e batiam nele. Os soldados tiraram a capa vermelha, devolveram-lhe a túnica. Jesus deixou o palácio de Pilatos pressionado pelos guardas e carregando a cruz no meio da multidão. Mais adiante, um homem, obrigado pelos soldados, ajudou o mestre. Era Simão, o Cirineu. Jesus foi levado para o Gólgota. Chegou exausto, suado, a coroa de espinhos cravada na cabeça. Corria muito sangue pelo seu rosto. Os soldados deram um vinho amargo para Jesus beber. Parecia fel. Ele se recusou a tomar. Então, friamente, começaram a pregá-lo na cruz. A cruz foi colocada no meio de 2 ladrões. Os soldados dividiram entre si as roupas dele. Jogaram os dados para ver qual a parte de cada um. Puseram acima de sua cabeça uma tabuleta. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Todos que passavam por ali caçoavam, balançavam a cabeça. Você é mesmo filho de Deus? Desça da cruz então. Os chefes dos sacerdotes, os professores da lei, os líderes do povo, estes eram os que mais caçoavam de Jesus. Ele salvou os outros, mas não pode salvar a si mesmo. Ele não é o Messias prometido? O rei de Israel? Se ele descer agora mesmo da cruz, nós acreditaremos nele. Confiou em Deus. Ele até disse que era filho de Deus. Agora, vamos ver se Deus vai salvá-lo. Até um dos ladrões crucificados desafiou Jesus. Você não é o Messias? Vamos! Quero ver você se salvar. Mas o outro ladrão protestou. O nosso sofrimento é justo. Porém, ele não fez nada de mal. Jesus, não se esqueça de mim quando voltar como rei. Você estará comigo no paraíso. Junto à cruz estavam o evangelista João e as 3 Marias, a mãe de Jesus, a mulher de Clopas e Madalena. Jesus olhou para sua mãe. Aí está o seu filho, João. Ele vai cuidar da senhora. Estou com muita sede. Meu Deus, por que me abandonaste? Pai, tudo está consumado.
Em tuas mãos entrego o meu espírito. Rasgou-se a cortina do templo. A terra tremeu. As rochas se partiram. Os túmulos bruscamente se abriram. Mortos que pertenciam ao povo de Deus ressuscitaram. Saíram dos túmulos. Entraram na Cidade Santa. Eles foram vistos por muita gente. O oficial do exército romano e os soldados ficaram apavorados. Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. O sepultamento e a ressurreição do Senhor Jesus. José de Arimateia, homem rico e de muito prestígio, conseguiu de Pilatos uma autorização para enterrar o corpo de Jesus no túmulo de sua propriedade, cavado ali há pouco tempo numa rocha. Então José cobriu o corpo do Filho de Deus com um lençol de linho. Depois colocou uma grande pedra fechando a entrada do túmulo. Olhou para ver se estava bem fechado e foi embora. Algumas mulheres continuavam sentadas em frente ao túmulo. Entre elas estava Maria Madalena. No sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus foram ao palácio de Pilatos. Senhor governador, está lembrado? Aquele impostor garantiu: depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Por isso viemos pedir que o senhor mande vigiar bem o túmulo até o 3º dia. Os discípulos dele podem querer roubar o corpo e depois anunciar: Jesus ressuscitou dos mortos. Senhor governador, pense bem. Esta última mentira seria muito pior do que a primeira, o anúncio da ressurreição de Jesus. Acho que vai ser bem mais grave do que a proclamação de que ele é o Messias. Esta ressurreição vai confirmar tudo isso e muito mais. Pilatos olhou para eles. Está bem. Os soldados estão à sua disposição a partir de agora. Guardem o túmulo como vocês acharem melhor. Então eles foram e colocaram um selo de segurança na pedra. Deixaram os guardas ali, vigiando o túmulo. Era uma linda manhã de domingo. Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, foram ver o túmulo de Jesus. Elas iam perfumar o corpo do mestre, mas demonstravam preocupação.
Mas quem vai tirar para nós a enorme pedra que fecha a entrada do túmulo? Um anjo do Senhor desceu do céu, rolou a pedra e ficou ali, sentado sobre ela. Os guardas viram tudo aquilo, sentiram medo. Ficaram paralisados como se estivessem mortos. O anjo resplandecia como um relâmpago. Suas vestes eram brancas como a neve. Madalena, Maria, Salomé, não tenham medo. Eu sei que vocês procuram Jesus. Ele não está mais aqui. Prometeu e cumpriu, já ressuscitou. Vejam, o sepulcro está vazio. Agora vão depressa, avisem os discípulos. Jesus espera por eles na Galileia. As mulheres saíram depressa. Queriam contar logo aos discípulos o que viram. E os guardas, com muito medo, correram também para contar aos chefes dos sacerdotes. Senhores, aconteceu uma coisa estranha. Um anjo apareceu. Nós vimos. Ele removeu a pedra do túmulo de Jesus. E o corpo dele sumiu. Que? Um anjo removeu a pedra? Essa história está muito estranha mesmo. Esperem. Digam ao povo que durante a noite, enquanto vocês dormiam, os discípulos de Jesus apareceram e roubaram o corpo dele. Se o governador souber disto, nós iremos acalmá-lo. Vocês, naturalmente, não terão nenhuma dificuldade para atender o nosso pedido. Tomem. Os guardas receberam muito dinheiro e seguiram à risca tudo o que os chefes dos sacerdotes ordenaram. Este boato se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Jesus ressuscitado e os discípulos. Madalena, Salomé e Maria seguiam apressadas pelo caminho. Elas queriam chegar logo à presença dos apóstolos. Que a paz esteja com vocês. Jesus! Não tenho medo. Digam aos meus irmãos que eu estou indo à Galileia. É lá que vamos recomeçar os nossos trabalhos. Quando os discípulos foram avisados pelas mulheres, não hesitaram, partiram logo ao encontro do Mestre. Os 11 discípulos, assim que viram o Senhor ressuscitado, ficaram muito felizes. Adoraram o Mestre de todo o coração. Porém, alguns duvidaram. Mas as dúvidas desapareceram quando ouviram Jesus. Meus amigos, vocês agora são minhas testemunhas. Preguem o arrependimento. Em meu nome, preguem o perdão dos pecados. Abram as Escrituras às pessoas.
Digam a elas que o Cristo tinha que sofrer e morrer, e depois, no terceiro dia, ressuscitar dos mortos. Eu recebi todo o poder no céu e na terra. Vocês também vão receber esse poder quando o Espírito Santo chegar. Portanto, vocês são minhas testemunhas. Vão à cidade, esperem lá até que estejam revestidos de poder do alto. Mas quando o Espírito Santo vier sobre vocês, então preguem. Preguem primeiro em Jerusalém, depois em toda a Judéia e Samaria, e depois até os confins da terra. Enquanto dizia essas coisas, uma nuvem branca, muito branca, começou a envolver Jesus. Meus queridos amigos, eu agora volto para o céu, mas estarei sempre com vocês, até o fim do mundo. No CD número 10, vamos narrar o livro dos Atos dos Apóstolos. A vinda do Espírito Santo, as primeiras pregações, a prisão de Pedro, a escolha do sucessor de Judas, tudo isso no próximo CD. Fiquem na paz do Senhor.